Eu queria convidá-los à carta de Pedro, a carta que Pedro escreveu, a segunda carta dela, a segunda carta dele, primeiro capítulo. Obrigado. 2 Pedro, capítulo 1. Tudo bem? Todos acharam? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, a quem me agrado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, com uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês.
Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza nessa reflexão, nesse momento, que a palavra nos alcance de verdade. De verdade. Olha só, Pedro era uma testemunha ocular, como ele falou. Ele era um contemporâneo de Jesus. Ele andou junto com ele. E era uma figura extremamente interessante, porque ele era sanguíneo. Falou com ele, ele rebatia na hora. Não tinha muita paciência. Mas depois se mostrou uma pessoa extremamente equilibrada, propositiva, pertinente e relevante. E deixou essas duas cartas aqui que nos faz muito bem no contexto comunitário, porque elas nos orientam, nos dá a direção. Obrigado. Nos orienta no caminho. E ele deixa claro ali uma seguinte realidade. A gente, todos nós aqui, habitamos num mundo onde a corrupção é prevalente. Tudo que se manifesta em imperfeição e tende-se a ser corrompido e a destruído. Nada que não tenha valor sendo agregado permanece o mesmo. Então, se não há valor sendo agregado ali, o destino daquilo ali é a se diluir, a se corromper, a se destruir, a desfalecer. Isso é assim com a planta, com o animal, com nós seres humanos, com a ambiência cultural, com aquilo que nos chega aos sentidos, tudo precisa ser agregado de valor. E ele fala que a gente vive num ambiente de corrupção e que nós corríamos o risco de ser atingido por essa corrupção, de deixar, sobretudo, que essa corrupção habitasse o nosso coração e a nossa mente, fazendo com que o nosso pensar, o nosso processo mental, o nosso dia a dia, pudesse ser algo que acontecesse em corrupção. Algo que, se não houvesse, de fato, alguma força exterior direcionando e orientando, a destinação final disso seria o nulo, a vacuidade, a destruição, a corrupção, de fato. E ele fala o seguinte: olha, vocês correm o risco de se tornarem extremamente inoperantes, improdutivos, seres capazes de realizar coisa alguma de significado, de sentido. Esse é o risco que você corre, porque você habita num mundo onde há corrupção. E pior, não é uma corrupção que está do lado de fora. Ele fala que essa corrupção é originada dentro da gente, pela nossa própria cobiça. É o que ele fala. A origem da corrupção é a cobiça que habita o coração humano, e nós já falamos aqui sobre isso. Então, não precisa ir muito longe, não precisa ir lá nos processos que estão acontecendo em Brasília. Ela está aqui, ela nos habita. E como é que a gente faz para que essa proximidade não interfira no nosso existir, na nossa experiência do cotidiano? Como é que a gente faz para o que acontece no nosso coração não ser o responsável pela corrupção do nosso andar, do nosso caminhar? Porque essas coisas normalmente acontecem de maneira sutil, é singelo, ela habita os nossos sentimentos, a nossa intenção, o nosso coração. É ali que começa tudo. E ele começa a nos orientar por um caminho muito, muito prático, muito objetivo. Ele fala: olha, vocês precisam, uma vez que vocês se identificaram com a fé em Jesus, uma vez que vocês entenderam que não existe mais separação entre você e Deus, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado e te dá a condição ao novo caminho, a uma nova vida, a uma nova experiência no existir. Isso se é apropriado pela fé. Uma vez que vocês já discerniram isso, para que vocês não se tornem seres improdutivos, inoperantes, ineficazes, façam coisas importantes.
E a primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, preencha essa base aí, esse fundamento que você tem, que é a fé em Jesus, preencha ela com uma coisa muito importante, com virtude. Com virtude, associe a sua fé à virtude. O bom caratismo, seja bom caráter, seja honesto, tenha uma atitude honesta de fato. Aí você fica pensando que a honestidade é só aquela que acontece para o lado de fora. Você não rouba ninguém, você não faz nenhum tipo de ilícito, então você é um sujeito honesto. Mas a pior desonestidade que pode ocorrer é de você para com você mesmo. É quando você se engana, quando você se sabota, quando você não permite lidar com a realidade naquilo que você encara, que você pensa. E ele fala, olha, você precisa adicionar à sua fé a virtude, o bom caráter, a honestidade. Seja verdadeiro, seja honesto. Você é honesto ou você é aquele tipo de cara que quando chega o fiscal ali do estacionamento da prefeitura, você espera ele dar as costas para você sair sem pagar o papelzinho? Ou você vê quando é que ele não está olhando para você estacionar e quando ele vem, não, eu só vou ali e volta, e fica 5 horas e volta e não paga o cara também. São pequeninas coisas, mas que definem a estrutura do seu pensar. São coisas singelas, mas se você é capaz de fazer aquilo no pequeno, você faz aquilo no maior. E pode até ser que você deixar de pagar o agente fiscal da prefeitura não vai causar nenhum grande mal, de fato, mas causa mal a você porque é uma estrutura do seu agir que está estabelecida ali. E se você não conseguir ser fiel naquele pouco, você não conseguirá ser fiel em algo maior. Então, o dia inteiro a gente tem oportunidades incríveis de adicionar virtude, bom caratismo, honestidade, não só no nosso agir, mas no nosso pensar. Trabalhar com categorias verdadeiras, mesmo quando você está sozinho, no âmbito do teu trabalho, na tua experiência escolar, da faculdade, seja o que for. Encare com verdade tudo aquilo que lhe chega como sentido, como estímulos de raciocínio, de pensamento. Seja verdadeiro, seja honesto. Tenha virtude, tenha virtude. É isso que ele fala. E a outra coisa, na sequência ele fala, olha, adiciona à virtude também o conhecimento. Conhecimento. Não é só saber, não é só colocar uma informação para dentro, mas é discerni-la, é ter a capacidade de compreendê-la, de se apropriar com todo entendimento daquilo que se chega, de informação, daquilo que faz sentido. Você é convidado ao tempo todo a tratar a sua realidade com coerência. E não fazer isso é um despropósito. É trabalhar contra o seu próprio instinto, porque o mínimo que se pede que você tenha é coerência não existir. Então ele fala, olha, para você não ser improdutivo, nem inoperante, tenha o hábito de adquirir conhecimento. E de tudo, de tudo. Pode ser da história, pode ser de geografia, de coisas que façam sentido no nosso dia a dia, mas, sobretudo, das sutilezas que ocorrem nas nossas relações. Tentar entender por que cada coisa acontece como cada coisa acontece. E, sobretudo, qual é o seu papel, qual é a sua participação nesses fatores. Ou você só vive reclamando das coisas? Ou será que você é aquele tipo de pessoa que acontece um evento ali e porque aconteceu aquilo dispara um gatilho em você que você já começa a falar, já começa a reagir, mas o teu pensamento, o teu conhecimento sobre esses fatores passam distante. Ele fala, olha, vai ser muito melhor se você conseguir adicionar na sua caminhada, na sua trajetória, conhecimento, se apropriar. Não é passar batido, sabe? Tem gente que não gosta de pensar, não gosta de se debruçar sobre as experiências que ocorrem e tentar discernir. Mas o convite de Pedro é esse, olha, conhecimento, adquira conhecimento. E na sequência, domínio próprio, é o que ele fala. Tenha a capacidade de se controlar, amigo.
de controlar a língua, sobretudo. Eu postei essa semana para as pessoas controlarem a língua, e a reação foi interessante. Eu não estava dando uma bronca, né? Era só uma questão de controlar a língua mesmo, sabe? Tipo, de não ser ridículo. Quando você não controla a sua língua, você corre o risco de ser ridículo, ser espalhafatoso, ser um falastrão. E acaba que você é conhecido por ser só um falastrão, que fala, mas não diz, sabe? Aí fica só a expressão do ridículo. Então controle a língua. Controle a sua língua. Use-a com discernimento. Domine-a. O poder da língua, Pedro mesmo fala isso, né? A língua tem o poder de ferir. Ela é quase que um bisturi. Se você usá-la de maneira imprecisa, ela mata. Não é qualquer um que pega um bisturi. É um profissional, um cirurgião. A pessoa levou tempo para pegar um bisturi e fazer a incisão corretamente. A língua tem essa capacidade de ferir, de machucar. Então, use-a com moderação. Tenha domínio. Controle-se. Tenha a capacidade de dominar seus instintos. Aliás, dominar o seu instinto é o que nos diferencia de animais, de alguns animais. É a capacidade de usar a razão e de não agir de maneira instintiva. Isso faz diferença. Então, Pedro está falando o seguinte, olha, ativa essas qualidades, porque se você não ativá-las, teu caminho é para baixo. É para baixo. E depois disso, ele fala... Qual é a próxima que ele fala? Sobre perseverança. Ele fala, adiciona também a isso a perseverança, a capacidade de persistir, de se manter constante, mas não é de abandonar a causa ou o projeto e falar que você está sendo persistente, não, é ter uma atitude coerente e alegre ainda com isso, de ser persistente. As coisas não mudam de uma hora para outra, leva tempo para mudar. São processos, são aproximações sucessivas de um alvo, de um objetivo a ser alcançado, e para isso precisa persistência, perseverança, constância. Às vezes você está muito próximo, e tem um meme aí na internet que é legal de ver, o cara está cavando, meses ou, sei lá, um período grande, e aí ele desiste, só tem uma camadinha que separa ele do objetivo dele. E ele desiste e vai embora. Depois de ter cavado um longo caminho, por uma lâmina ele desiste. E o que Pedro fala é isso, olha, mantenha a persistência, a constância, a capacidade de se automotivar e ir. Continuar em frente. E adicionado a isso, a piedade, a capacidade de se identificar com a dor alheia, de se apropriar de sentimentos que não são seus, de intervir, de ter um gesto caridoso, solidário. Isso não precisa ser testemunhado, às vezes, publicamente, pela internet. Aliás, o convite é que você faça tal coisa sem que a tua mão esquerda saiba o que a direita esteja fazendo. Mas a atitude deflagrada com a ação de você ter a capacidade de ser piedoso e de agir em direção ao próximo é fundamental na caminhada, no desenvolvimento da nossa espiritualidade. E ele fala o seguinte também, adiciona a todos esses elementos a capacidade de ser amigo, de ser fraterno, de agir com fraternidade, com alegria diante do próximo, de se permitir encontrar espaços para aqueles que são normalmente diferentes, porque os iguais a gente acolhe e abraça.
Mas talvez o elemento que existe em você é o fator importante para aquele que é diferente, e vice-versa. Então Pedro não está falando coisinhas, palavras bonitas, ele sabe o que habita a estrutura de um desenvolvimento de qualidade da espiritualidade humana. Isso não é para todo mundo ver, isso é para habitar o cerne da tua experiência, no teu íntimo. Eventualmente alguém pode se dar conta ou testemunhar, mas se a sua consciência não testemunhar essas capacidades ou a apresentação dessas qualidades, nada começou. E por fim ele fala, e adicionado a tudo isso, o que não pode faltar, que é amor. Amor. Que é a única coisa que de fato importa. Amor. Porque no final, ciência passa, língua passa, sabedoria passa, mas fé, esperança e amor permanece para sempre, sobretudo o amor. E nós somos convidados a sermos seres que amam. Somos convidados a aprender o que isso significa na nossa trajetória. E não tem como a gente aprender o que quer que seja amor se a gente não passar por cada uma dessas qualificações que brota na alma. Ela não é um status a ser apresentado. Ele é um sentimento a ser desenvolvido na sua intimidade, na sua pessoalidade. Ele fala que se assim fizermos, a gente está pavimentando um caminho até o dia eterno, um bom caminho até o dia eterno, perante o Rei dos Reis. Então o convite dele é para nós fazermos dessas características, dessas qualidades, fatores existentes no nosso cotidiano. Não é só uma poesia, gente. Agora depende de quem? Depende de cada um de nós. De fato, acordar de manhã e se propor tal coisa. De lembrar. E é isso que ele fala. Olha, vocês já sabem. Mas convém que eu lembre a vocês. Nós lemos aqui Pedro falando isso. Tudo isso vocês já sabem, mas eu vou fazer isso até o dia que eu deixar esse tabernáculo, é o que ele fala. Porque ele sabe como é que é a mente humana. Ele sabe como é que o ser humano leva tempo para se apropriar daquilo que de fato importa. Aquilo que não presta, a gente se apropria rapidamente. Normalmente vem com cores, vem com algum tipo de ilusão, e a gente vai, que coisa legal. Mas o que não é tátil, o que não fica tão disponível aos sentidos no primeiro momento, a gente deixa passar. Então não é à toa que ele fala isso, olha, agarra a sua fé e a sua salvação em Jesus e adiciona a ela a virtude. Adiciona a ela a capacidade de ser honesto, com você sobretudo. Adiciona a isso conhecimento, que tem a ver também com discernimento, que tem a ver com sensibilidade. Aliás, espiritualidade tem muito mais a ver com a capacidade de você ser sensível do que necessariamente você está lidando com entidades ou entes, ou poderes ou potestades. Essas coisas existem, estão aí e influenciam de alguma forma a nossa realidade. Agora, a melhor maneira de lidar com ela é sendo sensível. Nada acontece por acaso. Todos os dias existe oportunidade de você discernir sutilezas, energias, sem precisar entrar em ringues de batalhas espirituais mais complexas. Então, virtude, conhecimento, domínio próprio, capacidade de se controlar. Acorda com essa vontade, gente. Se propõe todos os dias, hoje eu vou me dominar. Aí no primeiro evento que acontece, você já, não dá. Já chuta o pau da barraca e não dá. Por isso que tem que ter conhecimento. Isso são os automatismos, são os gatilhos mentais, que estão aí. A coisa acontece, você dispara na contramão. Mas se você conhece, se você para pensar, se você discerne o porquê por que aquilo faz com que você pense aquilo, você começa a chegar mais próximo da origem. E vai te dando a chance
de reagir de forma diferente. Agora, se você permite, a cada evento deflagrador da tua ira, você largar o aço, não tem como. Entende? É preciso determinação, por isso persistência. Persistência no discernir, perseverança. Perseverança. Associando tudo isso à capacidade de se identificar com a dor alheia, ser piedoso, ser caridoso, ser bondoso, ser amigo, ter a fraternidade na alma e carregar isso para a vida. E tudo isso embalado pelo amor. Porque sem amor, nada é possível. Sem amor, nada faz sentido. Nada faz sentido. Foi por amor que a gente está aqui. É por amor que a gente experimenta o que aqui experimentamos. Eu digo no plano da existência. Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê, que se identifique, que entenda que o que ele está falando é palavra da vida e de vida, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse não perecer não precisa ser deitar-se no dia final, dentro de um caixote, porque você pode estar acordado, mas está morto, desconectado. Desconectado, está morto, está aqui, está se mexendo, está tendo organicidade, mas está completamente morto. Então, para que você não pereça, o amor é prevalente. E o convite de Pedro é para que a gente observe essas qualidades, porque se elas forem ativadas e aperfeiçoadas em nós, o caminho do nosso existir vai ser um caminho de excelência, conforme Paulo propõe. Então, cresçamos todos juntos, no pleno conhecimento do amor de Deus, e fazendo e tendo atenção a essas qualidades, para que a gente tenha um existir muito mais qualificado no aqui e no agora. Vamos juntos. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Jesus, dá que nenhum de nós aqui se desconecte, que de nenhum de nós aqui ganhe o status de morto, mas antes abracemos a vida proposta por suas promessas. E que o que foi falado aqui hoje faça sentido, que de fato a gente consiga nutrir em nós virtudes, conhecimentos, piedade, fraternidade, amor, domínio próprio, que essas qualidades nos preencham, Pai, e que a gente tenha a mente atenta a isso todo o tempo, para que a gente desenvolva uma espiritualidade sadia, disponível ao outro, Pai, e que isso aconteça em amor. O Senhor conhece cada um de nós, sabe que tipo de estrutura habita o nosso coração e a nossa mente. A Tua palavra, Teu Espírito é capaz de dar ordem, de organizar, de separar espírito, alma, medula, ossos, de organizar, Pai. Que haja, Pai, ordem do Teu Espírito no nosso interior, nos conduzindo por um caminho pavimentado de vida, de alegria, de justiça, de fé, de misericórdia no Teu Espírito. Seja assim com cada um de nós, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.